Atenção, queridos ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico e inigualável podcast Crime! Aqui quem vos fala é Detley, sou uma curiosa que toda semana conta um crime baseado num fato real. Vamos aos comentários do nosso último podcast. A última história foi como título, um título muito chique, de acordo com Sartre, o inferno, o problema sempre são os outros. Comentários. Primeiro comentário. Este pagou pelos chifres que colocou em Maria. Depois lá já vou fazer o resumo para vocês entenderem o comentário. Outro comentário. Só foi um risco na lataria da Mercedes. Deveria ter quebrado o carro todo. Mais um comentário. Os homens não vivem sem as mulheres. Mais um. Sonho de consumo de alguns. Fazer obra de arte na lataria do carro. A história rendeu no último podcast. Resumindo, então, para vocês lembrarem do que a gente falou. Era uma história entre a Maria e o Heitor, que tinha um caso de amor muito intenso, muito forte, mas muito instável. E o queridinho do Heitor enchia a Maria de chifres. Até que um dia, o Heitor era muito rico, a Maria vinha de uma classe social mais baixa, até que um dia a Maria foi visitar o Heitor e ele estava lá em cima de novo com mais uma mulher diferente, e a Maria ficou possessa, pegou não sei o que, a gente não sabe, fez uma obra de arte na lataria do carro do Heitor. E, além do mais, roubou o dinheiro do Heitor. O problema é que a Maria não se aguentou e contou para a grande amiga dela, e a amiga bateu com a língua nos dentes, foi falar pro Heitor. Essa foi a história, o resumo da história, O Inferno São os Outros, do último podcast. Vamos ao podcast de hoje. O podcast de hoje é dos grandes crimes da humanidade. Gostei muito de pesquisar sobre os grandes crimes da humanidade porque aprendo muito e eu queria participar, compartilhar esse conhecimento de vocês para a gente refletir o que a gente faz. O título de hoje é A luz brilhante demais deve morrer. Hoje vamos falar de uma história que dessa vez nos leva a um passado distante, mais de 60 anos, muito longe do Brasil em termos de espaço e de tempo. Mas é a história de um recomeço esperançoso. Mas estamos mais uma vez diante de um grande crime da humanidade, terrível, horrível e atroz. Esse crime aconteceu na África, no Congo, em 1960. Patrice Lumumba, primeiro congolês que liderou o país em busca de sua independência da Bélgica. Ele foi uma figura incrível e uma figura de esperança para toda a África. Hoje, ele é celebrado como um herói nacional que livrou a nação dos grilhões do colonialismo e conduziu à liberdade. Patrice Lumumba fez um discurso de apenas 12 minutos de duração em junho de 1960. Esse discurso é uma das estrelas de discursos já feitos na história da humanidade. Pertence à linha dos grandes oradores como Martin Luther King, Barack Obama. Patrice Lumumba veio de uma família pobre e ele foi funcionário dos Correios. Depois trabalhou em uma cervejaria e vendia cerveja nas ruas de Leopoldsville. Esse era o nome da capital da colônia belga do Congo.
na época, né? Patrice Lumumba teve uma vida relativamente simples e em 1 ano e meio, há 2 anos, tornou-se um dos maiores pensadores do Congo. Em seguida, começou sua carreira política. Venceu as eleições em maio de 1960, graças ao seu grande carisma. Nesse momento, 1960, acontecia um movimento de libertação na África dos domínios coloniais. Gana já tinha ficado independente 3 anos antes. E agora, em janeiro de 1960, 17 países, incluindo o Congo, seguiam o exemplo de Gana. Lumumba foi alguém que entendeu isso e começou a convencer as pessoas sobre a ideia. Ele falava: precisamos nos tornar independentes. Vale a pena lutar por isso. Mas há oponentes, claro. Por exemplo, as antigas potências coloniais, claro. Por um lado, elas sabem que precisam libertar suas colônias, mas por outro lado, elas não querem libertar. O Congo era atraente para os belgas por vários motivos. Quando que os belgas entraram no Congo? 1885, mais ou menos. A história da exploração colonial na África não é pequena em crueldade. A história da Bélgica no Congo pode ser ainda mais cruel. O livro Coração das Trevas, de Joseph Conrad, relata as atrocidades da ocupação belga. O Congo, escuta essa, ele não pertencia à Bélgica, mas ao rei Leopoldo. O Congo era uma propriedade privada. Você pode imaginar isso? O Congo é tão grande quanto a Europa Ocidental. Enorme, enorme, enorme. E pertence a um homem só, ao rei belga. Não ao governo belga. Detalhe, esse rei nunca esteve no Congo. Ele governou, administrou a partir da Bélgica. Estima-se que 10 milhões de congoleses morreram brutalmente nos primeiros 25 anos desse domínio colonial. Começando pelo marfim, passando pela borracha, que era necessária para as fábricas de telégrafos e pneus. A borracha era transportada por mais de 100 quilômetros para fora da selva e enviada para a Europa. Trabalho era feito por escravos que eram forçados a trabalhar. Morriam aos milhões. Você pode dar uma pesquisada no Google com genocídio no Congo. Você vai ver as fotos de congoleses cujas mãos foram cortadas porque não colhiam borracha o suficiente. E atrás desses congoleses sempre tem um cavalheiro colonial branco sorrindo para a câmera. Conrad descreve essa história terrível e entre outras, como por exemplo, 2 oficiais do exército belga olharam para baixo do convés navio a vapor. A certa distância haviam nativos em sua canoa. Eles apostaram que conseguiriam acertar o nativo com seu rifle. 3 tiros foram disparados e o nativo caiu morto. Um tiro certeiro na cabeça. Depois do marfim, que eu já citei, a borracha, o rei belga estava muito interessado nos recursos minerais do Congo. Ouro, prata, diamantes, cobre. Esse país é incrivelmente rico nesses recursos. Era extremamente importante para a Bélgica, do ponto de vista político e econômico, ter acesso a essas matérias-primas. Patrice Lumumba foi o porta-voz mais radical da verdadeira independência. Ele dizia: queremos a verdadeira independência. Em 30 de julho de 1960, o dia da independência, Lumumba fez um discurso de 12 minutos. Agora você me pergunta,
Como é que alguém que entrega cerveja na rua, vende cerveja na rua, faz um discurso que abala o mundo e fica na história? Pois é, Patrício Lumumba teve educação. Ele veio de uma escola missionária e era extremamente bom em francês. Ele estudava sozinho ciências políticas, sociologia, retórica. Quando estava trabalhando como vendedor de cerveja nas ruas, percebeu que tinha um dom de conversar com as pessoas e cativava as pessoas com sua maneira de falar. Elas o notavam e foi daí que partiu o interesse político dele. Estamos falando de 1959. E no início de 1960, ele se tornou uma espécie de estrela africana. Mais e mais países da África estavam se tornando independentes. Gana já era independente, e em Gana houve uma grande conferência em que Lumumba e muitos combatentes africanos pela liberdade foram convidados pelo presidente de Gana para ir para lá. Lumumba fez um discurso e encontrou no presidente de Gana uma espécie de mentor, o seu amigo. O presidente de Gana, na época, chamava-se Kwame Nkrumah. Em seguida, Lumumba viajou 2 vezes para o Cairo, onde um diplomata egípcio criou uma espécie de embaixada onde os combatentes da liberdade de todo o continente africano podiam se reunir e discutir como se libertar das potências coloniais europeias. Hoje em dia, isso a gente ia chamar de networking, né? Cada povo e cada sociedade da África lutou por si mesmo, porque as fronteiras foram traçadas pelas potências coloniais. Se você parar e olhar o mapa da África, você verá que as fronteiras são retas, como se fossem traçadas por régua. Essas fronteiras nada têm a ver com os idiomas, tradições, tribos e regiões dos africanos. Houve uma discussão no Congo. Com que rapidez essa independência pode ocorrer? Havia belgas brancos em posições de lideranças em todos os lugares. E haviam somente 17 africanos, 17 congoleses com formação acadêmica em todo o Congo. Isso levanta a questão. Eles poderiam construir um aparato oficial e tudo o que eles precisavam. Os tribunais, atendimento médico, tudo por conta própria? Lumumba respondeu: não, não conseguimos. Precisamos em partes dos belgas, dos médicos belgas, dos oficiais belgas, dos empreendedores belgas, que garante um certo grau de continuidade. Isso levou a grandes problemas após a independência. Toda vez que Lumumba voltava das suas viagens, a sua popularidade aumentava. Quando ele falava, centenas de pessoas vinham ouvi-lo. No início, 1.000 pessoas, depois 10.000 pessoas. Mas isso não lhe rendeu somente amigos. De repente, ele se torna um homem muito poderoso. E com certeza há pessoas que não gostam disso, né? Colônia, os belgas não estão gostando de ver isto. No dia do grande discurso, a nação do Congo recebe a sua independência. Nesse dia, o rei belga viajou de Bruxelas para Leopoldsville. Mas não foi o rei Leopoldo. E sim, ele mandou o seu sobrinho. Ele era muito jovem, o seu sobrinho, ainda tinha uns 20 anos por aí. Em seu uniforme branco de desfile, ele estava no Congo pela primeira vez. Há um filme na internet daqueles dias e da cerimônia do palácio. É possível ver o rei lendo um discurso pré-escrito num pedaço de papel. Dá uma googada, você vai achar. Centenas de pessoas sentadas e algumas ainda em pé no salão. Muitos oficiais belgas e da colônia, mas também membros da nova elite congolesa, muito jovens. Patrício Lumumba, sentado à direita, rabiscava apressadamente em seu papel no colo. Ele não deveria falar nesse dia.
O discurso do lado congolês deveria ser feito por um outro homem chamado Kasavubu. Lumumba havia vencido as eleições e nesse dia ele se tornaria o primeiro-ministro. A primeira frase do discurso belga, escutem só. A independência do Congo representa a culminação do trabalho realizado de grande coragem do gênio rei Leopoldo e perseguido com a perseverança pela Bélgica. Hoje a gente chamaria isso de fake news. Milhões de congoleses sentam-se à frente dos seus rádios transistores e escutam essa frase. Com a palavra gênio rei Leopoldo, como é que isso deve ter soado no ouvido deles, hein? Depois de tantas mortes por exploração. Todos os congoleses estavam esperando a resposta para esse discurso do sobrinho do rei. E esse Bubu, que foi eleito presidente, deveria dar a resposta. Na noite anterior, Lumumba havia lido o manuscrito do discurso de Bubu. Ele não havia mencionado nada sobre as atrocidades do colonialismo. Ele combinou o discurso com os belgas. Há um vídeo desse discurso, um testemunho maravilhoso desse momento. Gente, procurem no YouTube. Isso é história, isso é realidade. Aconteceu, 1960. Aqui há um trecho do discurso de Lumumba. Vou ler para vocês. Nossas feridas ainda estão muito frescas, muito dolorosas para serem banidas da nossa memória. Tivemos de suportar o trabalho por um salário que não nos permitia saciar nossa fome, vestir-nos adequadamente, viver em condições decentes ou criar nossos filhos como eles mereciam. A câmera se volta para o sobrinho do rei. Ele não podia fazer nada. Ele só tinha que ouvir. Ele apenas pensava consigo mesmo. Eu não assinei esse discurso. Desde o início, esse discurso foi uma afronta. Ele começa com congoleses e congolesas. Lumumba fala em nome do rei. Ele fala acima de todos os dignatários belgas presentes. Ele fala diretamente para os seus compatriotas. Em seguida, ele continua. Nenhum congolês digno desse nome esquecerá que conquistamos a independência com a luta. Não a recebemos como um presente, nós lutamos por ela. O público interrompeu várias vezes, com gritos e aplausos. Os ouvintes tiveram que segurar seu entusiasmo. E, mesmo assim, Lumumba teve que parar 8 vezes para aplausos e vivas. Outra sessão do discurso repleta de imagens, eloquência, elegância. Suportamos zombarias, abusos e golpes, de manhã à tarde à noite, simplesmente pelo fato de sermos negros. Vimos que nas cidades haviam casas maravilhosas para os brancos e barracos em ruínas para os negros. Para os negros não podiam entrar nos cinemas, restaurantes ou lojas para os europeus. Os negros viajavam no cascos dos navios aos pés dos sábios brancos que estavam em suas cabines de luxo. Como esqueceremos os massacres em que tantos dos nossos irmãos e irmãs pereceram? As celas nos quais fomos jogados, aqueles que se recusaram a se submeter a um regime de injustiça, opressão e exploração.
Essas são as palavras fortes. Regime versus gênio do rei Leopoldo. 12 minutos durou o discurso. Somente 12 minutos. Não é muito tempo. A história poderia terminar aqui, mas não terminou. Ele foi um grande orador, mas 10 semanas depois já não estava mais no cargo. 7 meses depois, estava morto. No próximo podcast, darei sequência à história dos grandes crimes da humanidade que aconteceu no Congo.